Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre as duas casas de Israel. Eu quero implementar um pequeno trecho aqui, algumas coisinhas aqui, do que o Rick está colocando aqui no nosso canal. Ele já colocou aqui 2 vídeos, né? Ensinando, né, para vocês, abrindo a mente de vocês, sobre a parte literal da promessa que Deus fez a Abraão e aonde que isso vai terminar no andar da carruagem. Este assunto das duas casas de Israel já teria que ser um assunto dominado aqui nos nossos tempos pela igreja, pelos pastores, pelos irmãos, já que é um assunto, um dos mais importantes de toda a Bíblia. Você pega aí grandes homens que conhecem a palavra de Deus, né, que são considerados grandes aqui no nosso país. O arqueólogo, por exemplo, Rodrigo Silva, nunca falou sobre esse assunto. Você pega vários pastores pré-tribulacionistas, como Lamartine Pozella, nunca falou sobre esse assunto. Você pega Antônio Júnior, nunca falou sobre esse assunto. Fala assim, irmãos, grandes, que eu falo grandes conhecidos, tá? Não tô falando assim porque, né, aumentando ou diminuindo pessoas, não. Mas canais de grandes expressões que poderiam ajudar, né, a propagar a verdade, e porque Deus ele tem interesse que as pessoas andem pelo caminho certo, e Deus colocou este plano, né, de um Israel único. Depois ele dividiu, mas depois também ele tem o plano dividido em vários profetas com profecias de voltar a retornar o Israel unificado. E a gente tem que entender aonde que a igreja cai nisso. A gente tem que analisar as escrituras, é muito importante. E ali os apóstolos no Novo Testamento, não tinha ali o Novo Testamento escrito ali, né? Estava no tempo dele, né? Naquele tempo, estava sendo construído ainda. Então a base deles era a lei e os profetas, que é muito importante, e é importante para nós também. É muito importante porque os profetas e a lei vai dar muito entendimento no Apocalipse. Porque a forma da gente entender o Apocalipse corretamente vai depender do conhecimento que vocês vão ter sobre as duas casas de Israel, junto com as festas, né, também. Que são os moedos que o Rix falou lá no primeiro vídeo, no segundo vídeo, das duas casas de Israel também. Aconteceu um caso próximo aqui à minha casa, aqui num bairro, esses dias. Eu fiquei assim, bobo de ver. Eu fui visitar um parente distante aí. Eu cheguei lá, o vizinho da frente, eles eram de família da religião Testemunho de Jeová. Eu não conhecia, aí o pessoal lá da minha família lá falou, eles eram Testemunho de Jeová. E o filho deles, ele estava assim muito enfermo, sabe, doente, e que provavelmente na cirurgia ele ia precisar de doação de sangue para salvar a vida dele, ia ter que implementar sangue ali na cirurgia para ele sobreviver. E era um rapaz jovem, 20 e poucos anos. E naquilo ali eu fui embora, né, e depois não fiquei sabendo mais. E depois eu lembrei e perguntei, né, o pessoal, e aquele rapaz lá que estava doente, acho que, não sei se era câncer, mas me falaram que ele morreu. A família se recusou a fazer a doação de sangue. Porque a igreja é característica, é doutrina dos Testemunhos de Jeová, que você não pode doar sangue. E olha a gravidade disso. Então, assim, a gente tem que analisar essas coisas, a palavra de Deus. Eu só peguei aqui um exemplo aqui para vocês verem também. A gente tem que fazer pergunta, né, nos textos, né, ao analisar. Mas voltando aqui o assunto das duas casas de Israel, Deus trabalhou ali num plano. E o que ele queria com Israel? A casa de Israel, ela era para ser uma casa de Israel naquela época, única, com as 12 tribos. E assim, todas as nações, né, em volta, ia ver a grandeza de Deus e o que Deus ia fazer ali, né? Só que Deus previu que eles iam naufragar, que eles iam cometer grande pecado, e cometeram, né, foram diante de outros deuses e foram cometendo pecado após pecado. E Deus lançou o juízo sobre eles. E o juízo foi pesado, porque dividiu o reino. O reino de Israel ele foi dividido ali em duas partes, né? Dessas duas partes,
ficou ali entre Reino do Norte e Reino do Sul. Aí a gente vai entender ali que Deus levantou 2 homens para comandar esses reinos, né, que foi Roboão e Jeroboão. Essa parte vai ser falado pouco a pouco, depois o irmão Ricks vai falar dessa parte literal, porque pega ali após o reinado ali de Salomão, né, essa parte, né, do que pega o reino do norte ali, que era o Efraimita. Mas o que acontece? Deus, ele queria trabalhar, né, nesse Israel, e eles pecaram. Então Deus teve que dividir o reino. Só que Deus vai falar em vários profetas, né, que ele ia restaurar esse reino novamente. Então este é um assunto muito, muito importante. Por isso que é 2 casas de Israel, casa de Judá e casa de Israel. Casa de Israel, as 10 tribos, foi espalhada nas nações. Não tem como você saber quem que é a linhagem sanguínea, que era o que Deus, né, prezava ali por semente, né? Porque tem ali a semente de Jacó, Esaú, filho da carne, filho, né, da fé, que são os da fé, né? Que nós, né, acreditamos porque nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé. Então nós somos filhos da fé, né? Cristo foi gerado em nós, né? A gente crê pela fé. E foi isso que foi imputado a Abraão, pai da fé. É difícil explicar porque é um assunto muito grande. Eu sei da dificuldade que o Rick está tendo, mas é necessário explicar a parte literal, a parte da divisão do reino. O profeta Oséias vai ser um profeta que vai ser muito usado para falar que esse resto, né, agora já não é mais as 10 tribos que vai voltar de linhagem sanguínea, mas um dos filhos do profeta Oséias vai falar, um resto voltará no nome do filho. E nos outros profetas vai falar também. No Novo Testamento, Paulo fala muito das 2 casas de Israel. Só que ele não vai falar o termo 2 casas de Israel, mas ele vai falar muito, né, dos gentios ali, né, na transição das alianças, né, as boas novas, é os gentios vindo fazer parte de Israel. Por isso que é perigoso o que a igreja faz hoje, separar a igreja de Israel. Então no Novo Testamento, Paulo vai falar disso, né, na carta dele aos Gálatas. Vou ler aqui Gálatas 3. Diz assim, no verso 3 de Gálatas 3: Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ele estava, acho que, repreendendo ali o pessoal de Gálatas ali. Será em vão que tenhas padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vós sois do Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? E agora a gente vai chegar num ponto chave aqui. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então está chamando aqui nós, né, os gentios, né, do Brasil, do mundo inteiro, que agora a gente foi chamado. E pela fé nós somos filhos de Abraão. Este é o plano de Deus, irmãos. Fazer parte de Israel, a igreja vai fazer parte de Israel. Não dividir. Não existe divisão. Deus, ele é um ser completo, integral. Essa divisão que a igreja faz, cada um defendendo sua placa, sua doutrina, os seus dogmas, isso entristece a Deus. Deus, ele vai ser o cabeça e ali no milênio ele vai reinar sobre um Israel unificado ali. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então olha Paulo aqui, né, falando de Abraão aqui, que todas as nações seriam benditas nele, né? A semente de Abraão teria que se espalhar e depois iria voltar. Eu vou pular lá para o final, que vai dizer assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência. Olha, descendência, irmãos. Eu
de linhagem sanguínea, não sou descendente de Abraão, acho que nem você aí, é de linhagem sanguínea, mas aqui a palavra está dizendo que nós somos descendentes de Abraão pela fé, ou seja, pelo Espírito. Por isso que o Rick estava explicando lá a parte literal, a importância, e lá no final, lá em Apocalipse, em Daniel, essas coisas vão converter no espiritual. Aliás, a palavra faz muito isso, a palavra de Deus. A profecia das 70 semanas, ela começa numa reconstrução do templo literal, mas o templo ele é destruído. E as 7 maravilhas que tinham que acontecer lá para ser estabelecidas não foram estabelecidas. Ou seja, a profecia ela começa de forma literal, com a construção do templo, com a construção de Jerusalém, mas o término da profecia não se cumpriu, nem com Jesus morrendo na semana 69. A gente sabe pelos escrituros que ficou uma semana final. E quando essa semana se cumprir, Jesus vem com a sua igreja, aí cumpre aquelas 7 maravilhas. E dentro dessas coisas, tem coisas ali para acontecer com as duas testemunhas. E para conhecer sobre as duas testemunhas, tem que conhecer sobre as duas casas de Israel, que são os judeus e são os gentios. A gente sabe que hoje tem um país que chama Israel, que fica lá no Oriente Médio. E que é esse país, né, que a gente tá falando, que vem de guerras, né, guerras santas ali e de território ali com seus vizinhos, né, ismaelitas, há séculos já. Só, irmãos, que não existe um Israel de uma tribo. Lá ficou os judeus que depois juntou com Benjamim, tribo de Benjamim, que Paulo é de Benjamim também. Mas não tem um Israel só de judeus, entendeu? Esse Israel que está lá virou, sabe, virou ali de judeus, mas misturou, não tem como. Cristo, ele vai restaurar essas coisas. Se vocês verem lá em Ezequiel 37, naquela profecia ali, né, que, né, daquele bordão ali que é bifurcado, e Deus manda Ezequiel colocar o nome de um de Judá e outro de Efraim, ali é um madeiro, que Cristo morreu no madeiro, unificando as duas casas, os judeus e os gentios, Efraim. Porque a palavra Efraim, a gente vai ver lá em Oséias, literalmente é um dos filhos de José, mas depois o nome dele vai tomando sentido no reino e na palavra como frutífero, ou duplamente frutífero. É isso que a gente tem que entender, e quem está ligado na palavra vai entender essas coisas. Por isso que a gente quer que vocês estudem aqui com a gente, porque isso vai gerar grande temor em vocês, né? E isso está muito oculto, né, para as pessoas. Né? As pessoas precisam entender sobre isso. Por quê? Se a gente vai começar a compreender os profetas melhor. Quando vocês lêem ali aquele monte de livro ali monte de capítulo ali do livro de Isaías, por exemplo, falando um monte de vezes de casa de Israel e Judá, vocês vão começar a entender. Porque eu já vi muito, mas muito mesmo, nas pregações de hoje em dia e nos ensinadores de hoje em dia, desprezar o Antigo Testamento, falando que era a velha aliança. Isso é velho, a gente está na nova aliança, a gente está na graça. E a gente não pode fazer isso, desprezar. Isso é desconhecer totalmente as Escrituras. Não que a gente voltou para a velha aliança, mas tem muitas profecias desenrolando ainda que não foi cumprido. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês podem acompanhar na casa de vocês, o capítulo 8 de Zacarias, aonde ele tem um milênio já estabelecido. Jesus já veio, as 70 semanas já se cumpriram, ali as 7 coisas ali já foi estabelecido. Jesus vem e vai reinar lá em Jerusalém, lá em Israel, unificando as duas casas. Acho que isso deu para vocês entender, né? E a lei vai vir de Sião, né? A cidade que tem fundamento, onde Davi fez grandes coisas ali, né? Então Jesus vai estar ali. Aí a gente começa a dar sentido a essas coisas. E lá fala que quem vai falar de um reinado vai ter ali casa de Israel e Judá. Mas aí aonde que a igreja vai estar ali, da nova aliança? A igreja está ali. Vai fazer parte da casa de Israel. Porque frutificou. Porque a semente de Abraão, ela foi
semeada nas nações e ela deu fruto, né? Então, eu acho que essa parte aqui deu para vocês entender. Eu vou citar aqui, para finalizar, uma parte aqui de Romanos 11, que Paulo vai falar assim, no verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio da parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Você já parou para pensar que a parte dos gentios seja entrado, enxertado, fazer parte de Israel? Quantas vezes isso aqui já deve ter sido pregado ou ensinado aí nas igrejas e ninguém prestou atenção nisso? Fica separando a igreja de Israel, sabe? Como que Deus vai fazer? Ele vai ser Deus de dois senhores, igreja e Israel, sabe? Ao mesmo tempo, não. Ele vai unir as duas casas e as duas vai ser chamadas de Israel. E assim, todo Israel será salvo, todo Israel. Unidade, completo, integral. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião. Olha aqui Paulo falando de Zacarias, de Miqueias. Isso aqui é tremendo, irmãos. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Quando fala aqui de Jacó, é todo o povo, né, o corpo. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Olha aqui, está falando de expiação. É uma das festas. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Então essa parte aqui, Paulo está falando que os gentios seriam enxertados lá em Israel. E de Sião sairia a lei. E é muito importante que vocês entendam isso aqui para a gente prosseguir com esse entendimento, né? Porque quando fazer a unificação das duas casas de Israel, vai ter muito a ver com a última semana de Daniel, com a vinda de Jesus, e quem ressuscitar na primeira ressurreição vai ter corpos glorificados, que vai ter acesso no céu, né? E também na terra. Agora, as pessoas que... vai restar nações. E essas nações vão ser sacerdotadas pelos apóstolos que vão ressuscitar, pelos profetas, por Abraão, por Davi. Ali vai ter a verdadeira ressurreição. Vai ser um milênio de 1000 anos. É isso que a gente quer que vocês entendam. Então, eu quero deixar só este comentário aqui para vocês sobre as duas casas de Israel. E isso vai ser recorrente, a gente vai estar falando disso todo dia, a gente vai estar falando disso recorrentemente aqui no canal, para vocês ir aprendendo e também ir entrando na cabeça de vocês, porque este é o verdadeiro evangelho, era isso que tinha que estar sendo falado há muito tempo, e a gente está tentando restaurar esses assuntos que é a vontade de Deus, tá bom? Fica na paz e até o próximo vídeo das duas casas de Israel. Shalom.